Professor Kiyoshi, boa tarde. O senhor está bem? Boa tarde, Walter. Tudo bem, e você? É muita coisa. Eu estou ótimo, professor. Ainda ganhei três presentes essa semana, que no final eu vou falar, né? E eu quero agradecer muito ao senhor, mas já tem bastante assunto. E, posso já ir começando, professor? Para o senhor dar uma explanada? Uhum. Olha, professor Kiyoshi, eu estava lendo aqui o artigo 28A da lei, aquela 13.964, que é de 24/12/2019, que é a lei do pacote anticrime, instituiu a possibilidade do Ministério Público de apresentar ao investigado a proposta de não perseguição penal, né, mediante a confissão formal. Professor, o senhor não quer explicar para a gente como é que funciona isso? Isso daí, o Ministério Público pode propor, no decorrer da investigação criminal, essa proposta de não perseguição penal, desde que o crime de que é acusado não ultrapasse 4 anos de prisão e desde que também não sejam daqueles crimes hediondos. Mas tem uma condição: o indiciado ele tem que concordar em devolver todo o bem de que ele se apropriou para a vítima, quando é possível, e também abrir mão daqueles bens, direitos ou qualquer outro patrimônio que o Ministério Público entenda que seja fruto da prática de crime, e além de pagar multa. E uma vez homologado em juízo, então passa a valer a não perseguição criminal. É uma medida bastante objetiva e vantajosa para as partes, para o acusado, porque ele se livra de um longo processo criminal. E para a sociedade, porque vai ser ressarcida, né, dos danos causados pelo acusado, e além de contribuir para a não superposição ou superpovoamento da população carcerária. Então, é uma medida altamente positiva. Professor, também tem um detalhe aqui, que a pandemia ela introduziu essa utilização, né, intensiva de atividades virtuais, julgamento, né, palestra, simpósio. Essa semana teve, né, o IBDAFT teve, né, um simpósio grande a respeito disso. O senhor acha que isso vai participar do nosso novo normal, toda essa atividade na área jurídica? Sim, essa experiência que nós estamos adquirindo na época de pandemia vai ficar para sempre, né? Para que você fazer um congresso físico, né? Gastando passagem, perdendo tempo, acomodação diária dos palestrantes, se você pode fazer tudo à distância, né? E com praticamente o mesmo efeito, né? Então, essa prática não vai desaparecer. Assim como outras práticas do trabalho em regime home office, né, isso veio para ficar. Então, cidades, pontos turísticos do Brasil, como Ilhabela, Campos do Jordão e outros tantos lugares, estão sendo bastante procurados pelos prestadores de serviço, notadamente, que querem instalar aí o seu lugar de trabalho, né? Unindo o útil ao agradável. Enquanto contempla a natureza, eles vão prestando serviço. Tanto é que a Vivo, a pedido da Prefeitura de Ilhabela, investiu 2 bilhões em cabos subterrâneos, levando até a ilha para melhorar o serviço da internet. Nossa, que ótimo, né, professor? Que eu achei interessante isso, né? Agora, você sabe que eu estou com uma dúvida sobre o auxílio emergencial, que agora saiu essas parcelas novas, essas finais, né? Quais os erros e percalço? O que isso está mexendo com o orçamento? Tem gente que não recebeu, tem gente que acha que não é o suficiente. O 130, varia de 135 a 375, né? Essa importância pode não ser muito valioso para grande parte da população, mas para alguns
até R$ 50 faz uma diferença muito grande. Então, é melhor do que nada. Agora, o problema é que esse programa vai acabar em julho deste ano, não é? E está para atender até julho um contingente de 39 milhões de pessoas, que na ponta do lápis vai sobrar 7 bilhões por conta daqueles 44 bilhões liberados pela emenda 109, que ficou fora do teto de gastos. Então, o governo está para estudar uma alternativa entre prorrogar esse auxílio emergencial para torrar esses 7 bilhões ou incorporar esses 7 bilhões no programa que já existe, no Bolsa Família, que tem natureza permanente, né? Então, eu acho que o mais racional seria incorporar e pagar um benefício só, que o Bolsa Família, que já está estruturado, já é definitivo, só que com outra moldagem, com outro modelo. Tem que estudar melhor a inclusão dos beneficiários, né? Porque quem está na Bolsa Família é a pessoa que não está muito bem de vida, né? Então, eu tenho a impressão que o pessoal do Bolsa Família e os vulneráveis são mais ou menos pessoas da mesma classe social, né? Agora, precisa investigar melhor, mudar o modelo para tornar mais eficiente, porque a mídia investigativa detectou a existência de beneficiários que já morreram há muito tempo, não é? Assim como os servidores públicos, assessores parlamentares estão nessa Bolsa Família, assim como muitos proprietários de bens de raiz estão sendo contemplados pela Bolsa Família. Então, esse esquema padece de um maior controle, maior rigor na fiscalização das pessoas efetivamente necessitadas, né? Professor, agora eu queria citar que aconteceu com a ministra Carmen Lúcia, que essa semana ela é do Supremo Tribunal Federal, para quem acompanha, não é da área, né? Autorizou na quarta-feira a abertura de um inquérito para investigar o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, né? Que inclusive foi secretário aqui em São Paulo, né? E ela atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República. Vamos dar um comentário em cima disso. Queria saber o que o senhor está pensando. Não, está correto, né? Se houve essa denúncia partiu, inclusive, dos Estados Unidos, que as autoridades de lá detectaram a entrada ilegal de madeira procedente da região amazônica. Daí, então, houve esse inquérito, né? E que tem que ser investigado, né? Não é porque ele é ministro que está acima da lei. Agora, o ministro Salles, ele está sendo investigado também pelo ministro Alexandre de Moraes, não é? No desmatamento, exploração de madeiras ilegais, e que os advogados do ministro querem que seja remetido para a ministra Carmen Lúcia, que teria a prevenção do caso, né? Então, não é bem assim, porque o caso que o Alexandre de Moraes está investigando é até anterior, só que o inquérito tinha sido arquivado pelo Procurador-Geral, não é? E depois, em função das novas provas, o inquérito foi desarquivado e o ministro Alexandre de Moraes decretou aquelas medidas de quebra de sigilo bancário, né, e fiscal, além de mandar de busca e apreensão na casa dele e no escritório dele. Né? Só depois é que se deu ciência ao Ministério Público. Né? Professor, então, professor, tem um assunto aqui, CPI permeou a semana, né? E tem um assunto aqui que foi do depoimento da Luana Araújo, né? Aí ela fala pedaços ali, fala que a questão da cloroquina não serve e tal. Mas o que eu queria explorar um pouco com o senhor é a diferença que foi o depoimento dela com a outra médica, né, vamos dizer assim, que está do outro lado, que é a Anice Yamaguchi, né? O senhor não acha que ficou assim
um pouco pulsante, muito forte, o aclamar de uma e depois falar com a outra, a contundência que falaram com a outra, ficou meio sem classe. O que o senhor acha disso? Eu acho que algumas pessoas são mais iguais do que outras, né? Então, foi o caso. A Nise Yamaguchi é uma médica de renome nacional e internacional, tem prestado serviço na ONU, na Organização Mundial da Saúde, no Canadá, na Inglaterra, em tantos lugares, tem uma bagagem cultural enorme, tem prestado serviço no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. Ela foi não só destratada, mas como desqualificada e desrespeitada o tempo todo, né? Só porque ela é defensora da ala do Bolsonaro. Então, houve um linchamento político em cima dela, né? Agora, se eu fosse ela, que estava na condição de convidada, teria dito assim, olha, passar bem, tchau, estou indo embora, não vim aqui para ser insultada, né? Esse seria o caso, porque é incrível, né? Fazer uma questão de confundir vacina que previne a infecção e a cloroquina que não previne. Ele faz uma tentativa de cura, né? São duas realidades distintas, uma coisa não atrapalha a outra. Não é? Então, não deixaram ela explicar, foram aqueles médicos, senadores médicos, então, pela madrugada, é de uma grosseria que é de constranger, né? Agora, essa grosseria, em parte endossada pela grande mídia, gerou até uma piada lá pela jornalista apresentadora da NGT Notícia, onde dou entrevista quinzenal, dizendo que numa culinária japonesa faltou a cloroquina. Quer dizer, é uma brincadeira de cunho racista, de muito mau gosto, né? Que levou uma puxão de orelha da atriz, acho que é Ikawa, né? E aí ela voltou atrás, pediu desculpa, né? Mas esse maltrato impingido a Yamaguchi ficou mais agravado ainda quando se colocou a doutora Araújo lá em cima, né? Paparicando, porque ela falou exatamente o que a grande mídia e os senadores queriam ouvir. A cloroquina é coisa de esdrúxulo, é inviável, é ilógico, é absurdo. Então, tudo que a grande mídia vinha falando, ela falou. Então, ela ganhou aplausos, né? Agora, então, eu pergunto, né? Então, um senador lá um governista perguntou, então, no início da doença, como é que se faz, então? Eu não soube responder, ficou lá enrolando. Você fica observando, vendo os testes, não sei o quê. Observando o quê? Observando morrer? Não, ou você tem que fazer uma tentativa de ministrar algum remédio. Aí ela pegou e falou, mas cloroquina não pode, porque aí você não pode fazer ser humano de cobaia. Bom, mas ela é infectologista e ela sabe que a vacina você testa no ser humano. Primeiro teste é nos cavalos, depois é no ser humano. A segunda fase, a terceira fase, você testa no ser humano. Então, o ser humano está sendo de cobaia. O problema não é servir de cobaia ou não, o problema está na compulsoriedade ou na voluntariedade. Se a pessoa se submete voluntariamente a tomar a vacina em produção, para ver se dá certo ou não dá certo, não tem nada de errado nisso. Se você não faz esses testes, a ciência nunca vai evoluir. Professora, tá difícil, viu? Tá difícil de entender, né? Tudo que está acontecendo. Olha, tem uma outra coisa aqui também queria comentar com o senhor, que tá aqui, o futebol na pandemia, né? Teve a decisão do governo brasileiro de aceitar e receber a Copa América, né? Após recusas da Colômbia, da Argentina, e que está rendendo crítica até hoje, que é sexta-feira, estão comentando. O senhor quer dar uma palavrinha sobre? Faltou racionalidade, sensibilidade dos dirigentes de futebol, tanto o dirigente brasileiro como o dirigente internacional. Não é hora de propor, justo no Brasil,
onde a mídia está cansada de divulgar com um dos países mais infectados, né? Então, por que fazer aqui? Por que não assediar um jogo que dois países estão rejeitando, né? É um país que vai fazer em outro lugar, acho que nos Estados Unidos, por exemplo, que a pandemia está mais ou menos sob controle, por que não faz lá? Vai fazer justo aqui, em que está surgindo a perspectiva de surgir uma quarta variante. Então, os jogadores do mundo todo reunidos aqui, trazendo vírus que não temos aqui no Brasil, então vai acabar criando mais condições de letalidade, né? É um absurdo. Agora, o absurdo maior foi o presidente da República, apesar de intimado para prestar informações no prazo de 5 dias, né, pelo ministro Fachin, o presidente já declarou publicamente que vai sediar com observância de todos os protocolos médicos, né? E ele, certamente, nas informações, ele vai invocar os precedentes que já aconteceram de sediar os jogos da espécie aqui no Brasil. Entendeu? Mas é muito ruim em termos de perspectiva de melhoria no combate à pandemia. Professor, poxa. Olha, continuando esse assunto que a pandemia, aliás, não sai, eu estava vendo Fantástico a semana passada e saiu aquela reportagem da cidade de Serrana, aqui em São Paulo, né, que mostrou aquela pesquisa que o Butantan fez e que já vacinou 75% da população, né, que recebeu, e que está demonstrando mesmo que ali caiu tudo, né, que se cercou o vírus, né, com a Coronavac, né. Aliás, o pessoal está reclamando, viu, professor, que o senhor tomou a Coronavac, não foi? Desculpa perguntar. A pessoa está falando até que a Coronavac está dando uma boa aceitação para os jovens, né? O que o senhor acha disso? Então, quer dizer, vacinar todo mundo resolve o problema, pelo visto, né? Pela pesquisa. Então, a tese da Yamaguchi, que é muito mal entendida, quando ela fala em imunidade do rebanho, o pessoal está pensando que é a imunidade do gado. Não é do gado nem de imunidade por transmissão natural. Imunidade quer pela transmissão natural do vírus, quer pela vacinação, entendeu? Então, no caso da cidade de Serrano, então a imunidade do rebanho aconteceu por via da vacinação e, evidentemente, por via de outras contaminação natural. Somando tudo, deu 75%. Então, aí tende a parar a evolução da contaminação. Né? Professor, tem aqui também, que aconteceu essa semana, olha, estou aqui, essa questão do ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, né, que ele foi nomeado para um novo cargo do governo e tal, né? E eu já vou entrar, né? Quer dizer, primeiro ele foi nomeado e também o Exército, na questão lá da disciplinar dele, anuiu ele com essa questão. Então, foram duas coisas que aconteceram na mesma semana. Eu já embuti as duas perguntas para o senhor, porque eu queria uma continuidade nisso, né? O Exército tinha que fazer, ele tinha que ganhar um outro cargo, fica só o presidente que tem que definir. Como é que funciona, professor? Eu estou vendo com muita preocupação essa propagação dessa notícia pela mídia, porque a mídia, em vez de situar a indisciplina, a eventual punição no contexto, ela vai logo declarando que houve uma indisciplina, quebra da disciplina, um dos pilares nas Forças Armadas, ao lado da hierarquia. Então, isso é uma licença para qualquer militar da ativa cometer a infração, aparecendo no ato público, na certeza da impunidade. Quer dizer, esse tipo de discurso só serve para agravar a situação institucional que estamos vivendo, né? Em vez de fazer um discurso conciliador, que pudesse explicar melhor em que contexto aconteceu, né? Não, eles ficam tocando lenha na fogueira, né? Entendeu? Então, só faltou estar atiçando, portanto, a opinião pública contra
a atitude do comandante do Exército, que deixou de punir. Então, você tem que contar o contexto inteiro. Ele foi convidado para passear de moto junto com o presidente, e o presidente, sem prévio avisos, parou e subiu no palanque e pediu para ele subir também. Agora, eu pergunto, o general que trabalhou com ele, era seu ministro de saúde, estava andando com ele, convida eu falar, eu não vou subir? Quer dizer, ele tem que subir, tranquilamente. Agora, quando menos espero, o presidente tinha botado o microfone na mão dele, entendeu? Então, essa infração disciplinar que ele cometeu, em função da ascendência, digamos, do presidente como comandante supremo das Forças Armadas, tem uma atenuante. E é essa atenuante que o presidente da República deveria concordar com o comandante do Exército, no sentido de aplicar uma pena mínima, uma pena de advertência oral, sem registro no prontuário do militar. Mas o presidente endureceu, falou, não, nada disso. Não quero punição de jeito nenhum, porque se você punir, eu vou revogar a medida. Quer dizer, aí ia ficar pior, né? Então, a crise ia se aprofundar mais. Então, a não punição aconteceu dentro desse contexto, né? Agora, o jornalista tem que contar toda a história, senão dá a impressão de prevaricação do comandante do Exército, né? Que concordou com o ato político, fechou os olhos e fica assim. Não é assim. O Exército é uma organização do Estado, não do governo, uma instituição do Estado, e se tem como pilar a disciplina e a hierarquia, né? Que nesse caso sofreu um arranhão que está virando uma rachadura por conta da barulheira que a empresa está fazendo. Essa visão que o senhor coloca é interessante, né? Não ia subir, não falou aqui, né? Professor, e olha, só viu que saiu lá, está lá no governo chinês, saiu anunciado o registro do primeiro caso de um contágio humano desse H1, olha, H10N3, né, a gripe aviária, né? A gente saiu de uma coisa, já está entrando em outra, mas essa aqui parece estar controlada. Que uma coisa curiosa, né, Walter? Por que essas coisas ruins só acontecem lá, né? É verdade. Não é possível. Você vai dizer que o preconceito não é preconceito. Está comprovado cientificamente que as coisas ruins vêm de lá. É verdade, professor. Poxa, boa colocação do senhor também, viu? Vou até deixar depois para o pessoal pensar. Vou passar para o próximo assunto, então. Essa colocação foi ótima. Professor, e essa questão da fraude no governo do Amazonas, lá do Wilson Lima, lá que foi alvo da operação, essa da Polícia Federal agora que está apurando os gastos da pandemia, o senhor está por dentro a 23 milhões de desvio nesse momento. O que a CPI da Covid-19 não está apurando e não quer apurar, a Polícia Federal está apurando, né? Está aí uma das causas do colapso da rede hospitalar, colapso da falta de oxigênio, está aí. Entendeu? Desvio de recursos, entendeu? Mau gerenciamento. Como é que o ministro da Saúde, que não tem um controle do órgão de saúde local, vai gerenciar tudo isso daí? Não há como. Entendeu? É verdade. É verdade. Boa hora a Polícia Federal conseguiu levantar esses dados, talvez para ajudar a CPI, né? São fatos que estão acontecendo, né? O pessoal tem que ter uma olhada do jeito que o senhor falou, dos dois lados, né? Agora a CPI ficou só elogiando, né? O governador, que ele veio pedir ajuda, o governo federal negou, não sei o quê. Não, aí está explicado por que ele não queria intervenção federal. Entendeu? Verdade. E se o interventor federal tomasse conta do governo, todos esses podres aí teriam aparecido antes, né? É verdade, professor. E eu até vou implementar essa antes da pergunta final, mas eu acho que vai vir mais coisa, não vai, professor? Pelo visto, né? Essa história, porque foi passado muita verba para os estados também, né?
Foi, não há dúvida. Bom, olha, professor, agora eu deixei para o finalzinho, porque eu vou falar aqui que a gente tem aqui, tem 3 obras que eu quero que o senhor fale um pouquinho aqui no final, aqui, mas eu quero ler, eu posso ler a dedicatória, professor Queiroz, porque assim, eu fico emocionado, tá aqui, ó, eu dedico essa obra à minha esposa, né, o doutor Queiroz, já sabe, doutora Felícia, a maior incentivadora das minhas obras, a companheira inseparável, que compartilha comigo ao longo do tempo momentos de alegria e sucesso. Aos filhos Marcelo e Maristela, e aos netos Felipe, Luiz, Melissa e Maia. E a minha nora Raquel e meu genro Fernando, razões da minha luta, né, que é o charada. Professor, eu deixei para falar das obras que eu estou todo satisfeito, né, que eu até postei na internet aqui. Esse aqui eu vi nascendo, hein? Posso falar uma por uma? O senhor comenta, então? Vai ficar mais fácil? Esse aqui eu vi nascendo esse ano, que é os 2 temas aqui de direito constitucional. Aí eu estudo a responsabilidade do Estado, né, responsabilidade objetiva, no âmbito do Executivo, Legislativo e Judiciário, por atos comissivos e por atos omissivos. Né? E o segundo tema é o tema da atualidade, né, que andou frequentando as manchetes de jornais, que é o emprego das Forças Armadas, sobretudo na defesa da lei e da ordem, que alguns juristas acham que pode mediar o conflito entre os poderes. Eu me situo entre aqueles que negam essa competência das Forças Armadas quando se trata de dirimir conflito entre os poderes, porque aí só o Supremo Tribunal Federal é que pode interpretar, em última instância, a Constituição para dizer quem invadiu a esfera de competência de outro poder. Você dá essa faculdade para as Forças Armadas é que teriam de decidir, né? No confronto entre Legislativo e Judiciário, verificar qual foi o poder que invadiu a esfera de competência do outro, para que a intervenção das Forças Armadas se torne efetiva. Né? Isso a ordem jurídica constitucional não permite. Né? Professor, estou mostrando aqui na tela, é bom que está invertendo. Ó. Direito urbanístico é a segunda edição, ficou praticamente 10 anos sem atualização, por conta da alteração da lei do plano diretor, não tive tempo para estudar o novo plano, que alterou radicalmente em relação ao plano diretor, que serviu de base para a primeira edição. Então, agora eu fiz essa atualização e introduzi 2 temas novos, que é o tombamento e a concessão urbanística, né? Abordado do ponto de vista pragmático. Essa concessão urbanística foi baseada na experiência que eu vivi como advogado quando entrei com ação contra a prefeitura para impedir esse tipo de desapropriação por concessão urbanística naquele quadrilátero formado pela Avenida São João, Duque de Caxias, Casper Líbero e aquela rua lá, não sei como é que chama, esqueci o nome. Então, foi feito um consórcio particular a quem a prefeitura dava poderes para desapropriar, executar a reurbanização e, nos imóveis vagos, construir, vender, alugar, etc. Entendeu? Então, virou uma especulação imobiliária. Né? Esse tipo de desapropriação não existe. Né? Professor, esse aqui que eu, da faculdade, eu vi, ó, 30ª já. Esse é o 30º. Esse foi que salvou muita gente na faculdade, hein, professor? Orgulho de dizer que esse livro, ao longo do tempo, contribuiu bastante, quer para a modificação jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, como também de alterações legislativas no plano da lei complementar. Tá? Então, todas as críticas que você fazia em relação à lei complementar 87, por exemplo, que rege o ICMS, lá na outra edição você já vinha que o erro já vinha consertado. Né? Então, eu tive muita satisfação de ter contribuído para o aprimoramento
da ordem jurídica nesse sentido. Professor, olha aqui, ó, o João Carlos, dos Estados Unidos, falou: eu não consigo comprar esses 2 temas de direito constitucional aqui. E ele quer comprar os. A gente já até falado, né, doutor? Eu até falei para a editora lá botar lá no Amazon, não sei se ele vai botar. Ele falou: nossa, acabou de falar aqui, professor Kiyoshi, está lá nos Estados Unidos. É o doutor João Carlos, de Miami. Professor, segunda-feira tem. É que ele não dá o endereço. Se ele der o endereço, eu mando pelo correio. Deixa eu ler, vamos ver o que ele responde aqui. Vou ver. Professor, e segunda-feira, pelo que eu sei, vai ter o ITBI, não tem? Vai sair. E edição, alguma edição nova, surpresa? Alguma atualização, também incorporando as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, que, por sinal, cita a segunda edição do meu livro. Professor, é uma honra. Eu fiquei esperando aqui o dia que chegou, que eu vi que estava lá embaixo. Eu quero lhe agradecer muito, né? E dizer que eu criei inveja, porque eu postei no Facebook, o pessoal falou: eu também quero um autografado. Eu falei: vai comprar primeiro. Obrigado, professor Kiyoshi. Eu queria agradecer ao senhor, viu? Porque chegou ao final, a gente foi tão rápido. Foram 17 perguntas, e ITBI a gente vai ver segunda-feira, né? O senhor vai mostrar o novo que vai chegar para sexta-feira, não vai? Bolsa. Professor, eu acho que agradecer. Você falou em verbas mandadas pela União para os estados, né? Você sabe que o Rio de Janeiro decretou o impeachment do governador, e lá em Santa Catarina foi absolvido 2 vezes o governador nesse processo de impeachment. Uhum. Agora o Senado convocou, acho que 9 governadores, né? Estão falando que vão recorrer a mandado de segurança para não precisarem depor. Aí tem 2 correntes, né? A primeira corrente numa interpretação mais literal, eles invocam o princípio da autonomia e independência dos estados, que se submete apenas à investigação pela Casa Legislativa. A outra corrente minoritária, que eu acho que tem cabimento, é que esse desvio de recursos passados pela União, pelos estados, é matéria conexa. Se o Senado está investigando a provável causa da omissão no combate efetivo da pandemia, e se envolve distribuição de verbas do Estado para da União para os estados, eu acho que o Senado tem competência, sim, para investigar os governadores no que tange ao uso de recursos transferidos pela União. Agora, o que não pode o Senado é investigar os governadores pelo uso de receita pública do Estado. Aí sim, mas a receita pública da União, eu acho que tem conexão e o Senado pode investigar, sim. E isso tem, inclusive, amparo no regimento interno do Senado. Nossa, interessante. A investigação não fica completa, né? É interessante, professor. Agora, no Supremo, você não sabe como é que é. Tudo pode acontecer, né? Pode ter uma decisão política e dizer que isso é matéria do Estado, sem separar se o recurso era do Estado ou era da União, entendeu? Agora, há uma possibilidade de um acordo de cavalheiros. Eu falei, eu vou na condição de convidado. Né? Uhum. Aí você não tem compromisso de dizer a verdade, então, praticamente, o depoimento dele é nulo. Né? Professor, só para aproveitar a sapiência do senhor, a gente falou de digitalização e tal, e agora a gente estava vendo essa questão de precatório, de pagamento que o Estado deve ao cidadão. Está tudo tão digitalizado, por que as coisas demoram tanto para acontecer, então? Então, antes da emenda 62, quando a Prefeitura e o Estado depositava diretamente o valor do precatório requisitado na vara do juiz que expedia o precatório, o pagamento era feito a partir do depósito em 24 horas. O juiz mandava expedir a guia de levantamento, você levava a guia
na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, conforme o caso, e enquanto você espera, o gerente te dava o cheque administrativo ou transferia para a conta que você indicava. Agora que está na hora da digitalização, entendeu? O processo vai de um órgão para outro, um órgão judiciário, está levando 12 meses entre a data que o juiz manda expedir a guia de levantamento e a data do efetivo levantamento desse dinheiro. Quer dizer, é um negócio absurdo, é um negócio desumano. Um monte de precatorista morrendo na fila. Isso por quê? A emenda 62 mudou, em vez da prefeitura depositar direto para o credor do precatório, deposita mensalmente, em termos de percentual da receita líquida, na conta do Tribunal de Justiça que administra precatório. Então, o tribunal é que vai fazendo o depósito na conta vinculada no processo onde foi expedido o precatório. Aí segue-se o despacho de levantamento, que leva 1 ano. Quer dizer, não tem explicação. Então, aí há um propósito claro, definido, de retardar ao máximo a permanência do dinheiro nos cofres do tribunal, quer dizer, na conta do tribunal. Que coisa, professor. Olha, isso é uma dúvida, né? E esse é um tema que o senhor entende bastante. Que pena, né? Aí está na hora a OAB não se mexe, está na hora de alguém representar o Conselho Nacional da Justiça, de que o ministro Fux é presidente, entendeu? Para fazer uma fiscalização em cima disso e coibir esse tipo de abuso. Como é que é possível? O dinheiro está lá, leva 1 ano para levantar. É verdade. Enquanto isso, o precatorista está morrendo na fila. Professor. Isso não bastasse, daí o interesse de ficar prorrogando de 4 em 4 anos a moratória. Quer dizer, a emenda 109, através de um jabuti plantado lá dentro, prorrogou até 31 de dezembro de 2029, que era para vencer em 31 de dezembro de 24. Prorrogaram mais 5 anos. Porque esse estado de coisa, esse estado de prefeitura depositar na conta do tribunal, em vez de depositar na conta do credor, está trazendo vantagens diretas para o tribunal. Entendeu? Então, tem aí o interesse de manter preso aquela quantia o maior tempo possível. Né? Isso precisa ser investigado. Né? Professor, só para encerrar, acho que a gente alongou, bem diante de tudo que aconteceu dos depoimentos da CPI, das 2 infectologistas, né? Os descasos, escalabros que a gente está vendo nas discussões que estão tendo ali, um linguajar horroroso, um decoro rompido. O senhor acha que, dentro dessa visão que o senhor tem, o Brasil está evoluindo em questão a direitos humanos, a questão do racismo, está seccionando sociedades? O que o senhor avalia disso tudo? Está evoluindo na teoria, né? No papo, na linguagem, né? Mas em termos de atos concretos, não. Né? Então, nos mais enfáticos defensores da tese antirracista, você vai ver um racista arraigado, entendeu? Aqueles que são contra o preconceito, né? Que anda falando para os 4 ventos que é contra o preconceito, são exatamente os mais preconceituosos. Né? Então, a linguagem é uma coisa, a prática é outra. Né? Então, o racismo, o preconceito, você não acaba com o uso da linguagem, né? E com informações de notícias de jornal. Isso daí, você acaba com a ética, com o agir, com o comportamento, com o caráter de cada um, entendeu? É a prática do dia a dia. Então, se você fica pregando que não deve ter preconceito, mas se você é um empresário, vem alguém de cor e outro branco,
nas condições de igualdade, com a mesma nota na prova de seleção, você vai escolher o branco. Então, ele está demonstrando um preconceito. Então, não adianta ele escrever que ele não tem preconceito. Entendeu? Eu adoro a definição do senhor, viu, da questão de ética. Tudo. Desculpa puxar no final, mas eu gosto muito. Ética, né? Quer dizer, a ética tem que estar presente no jornalismo e no direito, que são matérias que completam um com o outro. Porque o jornalismo só se diferencia no fator temporal, ele é imediato. O judiciário não age imediato, ele tem que obedecer o devido processo legal, contraditório, para a defesa, e demora na produção do resultado. Né? Mas a ética no exercício do jornalismo, a ética no exercício de julgar, é a mesma coisa, entendeu? Professor, é bom, tomara que alguns colegas nossos escutem isso, porque realmente está faltando um pouco de ética aqui. O jornalismo ele tem prestado um serviço inegável à sociedade. Sem o jornalismo, a sociedade ficaria praticamente no escuro, né? Então, principalmente esse jornalismo investigativo, com base na lei de acesso a dados, eles trazem à tona prática de atos corruptivos, atos condenáveis por parte dos agentes públicos. Isso desperta a cidadania, desperta a indignação da população. Nesse ponto, a imprensa presta um serviço inegável em termos de consolidação da democracia brasileira. Mas, às vezes, ela presta também um desserviço, né? Exatamente porque não esquece-se do aspecto ético no exercício da profissão. Né? Às vezes, eles enveredam para a divulgação de notícias que envolvem conhecimento de direito sem consultar juristas. Aí comete enganos. Aí começa a colocar direito à vida acima da legalidade para importar a vacina da Pfizer a qualquer custo, porque a vida é o bem mais precioso, está acima de tudo. Né? Se você importasse uma vacina não autorizada pelos órgãos do país onde foi produzido, e cheio de cláusula leonina, não respondo por isso, não respondo por aquilo, etc. Tal, o Tribunal de Contas da União teria que anular o contrato eventualmente assinado. Entendeu? Professor, tem uma pergunta, eu sei que a gente está quase estourando tempo, mas o que o Eric fez, o doutor Eric, posso fazer para o senhor? Ele falou agora sobre uma fala do Rodrigo Maia, agora há pouco, disse que o Brasil caminha para o autoritarismo, né? Que está virando uma Colômbia, uma Venezuela. E pergunta, o senhor acha, professor, que a gente está fazendo o mesmo caminho? O que está acontecendo, que o ex-presidente da Câmara falou? Eu acho que no tempo dele também estávamos caminhando por autoritarismo parlamentar, né? Porque nós tínhamos, ele era praticamente o primeiro-ministro, né? E agora o autoritarismo está se revezando, agora está revezando, está do lado executivo, é o presidente que está abandonando aquela agenda liberal e está exercendo esse autoritarismo de que a imprensa fala, né? Mas é verdade, estamos caminhando, sim, para um autoritarismo. Professor, vou até botar aqui na tela a doutora Patrícia Mora Dávila, ela é assessora ali na Câmara Municipal de Atibaia, da vereadora Ana, tá? Ela adora o direito financeiro e tributário, convidando o senhor para qualquer dia lá proferir palestra ou digital, né? Hoje em dia a gente faz tudo digital. Virtual, tudo bem. Aí lá é problemático, né? Professor, estouramos totalmente o tempo, mas foram com perguntas, né? Eu queria agradecer muito ao senhor e dizer aos invejosos, alunos que nem eu, que eu tenho assinatura aqui do professor. Porque temos colegas de classe que falaram, mas para você é fácil, né, Walter? Você está do lado dele, né? Eu falei, não, mas você pode levar o meu lá? Eu falei, compra que eu levo, ele assina. Professor, eu agradeço bastante toda sexta-feira essa aula com o senhor e para a TV Aberta também, que a gente gosta muito das suas colocações lá na TV Aberta, que já virou um símbolo, o resumo com o senhor na sexta-feira.
Tá bom. Obrigado, professor. Até outra. Até a próxima. Até a próxima semana. Tchau, tchau.